Esta história narra o mistério de uma montanha, em cujas profundezas, segundo a lenda, esconde-se um cristal negro que acumula e guia suas forças titânicas. Às vezes, o pico é envolto em um silêncio que recorda uma inocência muito perdida. As plantas e os animais que vivem nas fendas e fissuras deste gigante reservado e irascível contam histórias de milagres cotidianos. Esta é também a história de um desafio colossal. Há 2 séculos, o Grossglockner é escalado. Alguns conseguiram, para outros foi uma tragédia. Com sua majestade nos Alpes austríacos, o Pico do Glockner é um símbolo da identidade nacional. Obrigado. Obrigado a todos. Uma aura de mistério e lenda cerca esta montanha. E os caminhos que levam ao Glockner, imersos em lugares enigmáticos e segredos desvendados, confluem todos no mesmo ponto mágico, o cume da Montanha Negra. Muitos acreditam conhecê-la, mas uma jornada através das estações revelará ângulos novos e surpreendentes. Ao fim do ano, a névoa se forma e tende a permanecer suspensa. A águia vai em busca de presas vivas antes que a neve a force a comer carcaças, pois ela sente a aproximação do inverno, que em breve imporá seus 6 meses de domínio. A marmota faz um último passeio ao ar livre antes de hibernar. Sua temperatura corporal cairá a menos de 5 graus Celsius e seu coração diminuirá para 2 ou 3 batimentos por minuto. As cachoeiras de caos emudeceram. As ramificações do rio, congelando, formaram uma escultura fantástica. Com seus 3.800 metros, o Grossglockner é o pico mais alto da Áustria. Seu núcleo é feito de clorita verde dura, cercado por um manto de ardósia. O maciço do Glockner se ergue ao sul da cadeia principal dos Alpes. A cadeia é encimada pelo Parque Nacional Oitauern, uma área protegida de 1.800 km² que abrange Salzburgo, Carinthia e Tirol.
A paisagem alpina da maior reserva europeia tem mais de 300 picos principais e 180 quilômetros quadrados de geleiras. A águia voltou ao seu ninho. Embora o sol ainda esteja alto, as rajadas de vento começam a varrer a neve. O jogo de luzes e sombras realça a beleza áspera dos flancos íngremes e dos desfiladeiros do Glockner. A montanha está imóvel, suspensa em uma paz sombria, quando de repente uma enorme avalanche se desprende. Estes são os pastos alpinos de Alprieg, perto de Eligenblut, um planalto escondido que domina o rio Mol. Aos pés do Grossglockner estendem-se as maiores florestas de lariços dos Alpes austríacos. A madeira dessas árvores seculares é rica em resina, o que a torna extremamente resistente e, por isso, ideal para revestir telhados e barcos. Os lenhadores precisam trabalhar sem máquinas. Este terreno exige cavalos e trabalho manual. Os troncos retos são arrastados para a estrada próxima. As serrarias locais os cortam para fazer cercas, galpões e telhados. Durante o verão, a estrada alpina de Glockner torna-se a artéria vital entre a montanha e a população, mas no inverno ela permanece coberta sob acúmulos de neve. A 2.500 metros acima do nível do mar, monstros de 15 toneladas lutam contra a neve. São os limpa-neves inventados por Alfred Wallace, o arquiteto da estrada de Glockner. Eles devoram a neve, lançando-a a 35 metros de distância. Limpar 40 quilômetros de estrada de montanha requer 40 dias. A altura da neve nas áreas sujeitas a avalanches às vezes é de mais de 12 metros. O vale de Tajnitz ainda está enterrado sob a neve, mas o inverno está prestes a terminar. O gelo derrete até mesmo o chamado gelo eterno. Este é o maior glaciar austríaco, o Pasterze. Por décadas, ele diminui a cada verão.
O ibex passou grande parte do inverno aqui no alto, porque mais abaixo a neve é muito profunda para encontrar alimento, enquanto nos cumes o vento a leva, deixando os pastos livres. Agora, o ibex se deixa envolver pelos primeiros raios quentes da primavera. A medicina popular acreditava nas virtudes terapêuticas dos chifres e de outras partes do ibex, razão pela qual ele foi caçado até quase a extinção em quase todos os Alpes. Desde 1960, ibexes foram reintroduzidos nos Altos Tauros. Hoje, pequenos rebanhos vivem em segurança no Parque Nacional. Eles amam as encostas íngremes no lado ensolarado das montanhas, onde a neve escorrega rapidamente, revelando líquenes e manchas de grama. Este macho está reunindo forças para a aproximação da estação de acasalamento e para a luta contra os rivais. Ali perto começam a aparecer os habitantes mais famosos da região de Glockner, que vivem em caóticas redes subterrâneas. As marmotas têm territórios claramente definidos a uma altitude entre 1.200 e 2.800 metros. Assim que um estranho entra em seu território, ele é posto à prova. Filhotes nascem no final da primavera e ficam perto dos pais nos 3 primeiros anos. Assim como os ibexes, as marmotas eram famosas na medicina popular e por volta de 1800 estavam quase extintas, mas agora vivem aos milhares dentro do Parque Nacional. Somente quando a neve começa a derreter, as cachoeiras perto de Caos trazem água suficiente. O Salto da Donzela, próximo a Eligenblut, deve seu nome a uma lenda católica que narra como uma jovem donzela, correndo para salvar sua honra e fugindo de seu perseguidor, atirou-se na cachoeira, sendo vista por espíritos gentis, talvez até a Virgem Maria. Eles a resgataram e levaram sã e salva ao vale. Os laríceos estão começando a florescer. Junto com a madeira de pinho, a de larício é a madeira mais valiosa dos Alpes, sendo particularmente resistente ao gelo por ser a única conífera que perde as agulhas no inverno. Brotos novos de laríceos surgem no fim da primavera para evitar geadas, florescendo pela primeira vez entre 30 e 60 anos. Elas espalham sementes. Parece que a incomum variedade natural e o esplendor ao redor do Glockner têm uma razão especial. Durante a noite, a montanha exala seu alento sobre todas as criaturas vivas. Esta é uma saxífraga, uma flor típica dos Alpes.
Após um mês, ele se desenvolve totalmente e entra no casulo. O casulo é feito de seda finíssima. A lagarta vira borboleta em breve. Os riachos primaveris desaguam no Vale de Dorfer. É o início de uma longa jornada cujo destino final é o distante Mar Negro. O Lago Dorfer se apresenta como uma beleza cinza esverdeada e gelada. O rio flui ininterruptamente através do Canyon Dorfer, uma barreira natural entre o vale e o vilarejo de Caos. E esta joia natural estava prestes a desaparecer sob as fundações de uma barragem de concreto de 200 metros de altura. Mas, em um referendo de 1987, os habitantes locais se opuseram ao projeto mastodôntico. A águia-mãe capturou uma presa. No inverno, as águias se alimentam principalmente das carcaças das vítimas de avalanches, enquanto no verão elas caçam marmotas e a presa é então dividida no ninho. Os filhotes lutam por comida. E o que pode parecer um jogo inocente, muitas vezes tem consequências dramáticas. Pois quando uma mãe não consegue capturar alimento suficiente, ela nutre apenas o mais forte dos dois. E o mais fraco é empurrado cada vez mais para as bordas, até cair do ninho. O menor dos dois ainda está coberto por penugem branca, enquanto o outro já completou a plumagem superior. No glaciar Pasterze, em frente à encosta norte do Glockner, há uma reentrância com areia eólica. A parte do lado sul desta reentrância cria um microclima especial e a transforma em um eldorado para os botânicos. Essa área limitada é muito mais seca, mais quente e mais calma do que se esperaria em uma altitude tão elevada. Algumas plantas daqui são exclusivas do Ártico e Ásia Central. Este é também o habitat de um raro gafanhoto. Ele mede quase 3 centímetros e, além daqui, vive apenas na Escandinávia e na Sibéria.
Esta é a zona interna do Parque Nacional, severamente protegida, e é aqui que florescem estrelas alpinas e orquídeas muito raras. Obrigado. Esta borboleta é uma das muitas espécies de insetos dos Alpes que os cientistas desconheciam e que foram descobertas apenas recentemente. Pelo que sabemos, ela é endêmica acima da linha das árvores na área do Glockner e do Venediger. Poucos metros adiante, encontramos uma velha conhecida, uma borboleta Apolo que emergiu da pupa. Após 3 semanas de metamorfose, a jovem borboleta prepara seu primeiro voo. Suas asas delicadas são membranas estendidas sobre uma rede rígida de vasos sanguíneos e são cobertas por minúsculas escamas de cores vivas e luminosas. A jovem borboleta testa sua probóscide. A borboleta Apolo vive apenas ao longo dos riachos montanhosos, onde encontra não só alimento, mas também um parceiro. Não há preliminares. O macho agarra a fêmea com as patas traseiras e se acasala. Agora sopra um vento do noroeste. Esta marmota vive longe das trilhas turísticas, em uma área especialmente protegida. Musgos e líquens robustos podem criar formas de beleza original. Sente-se novamente o mágico sopro da montanha. A águia-mãe cuida dos filhotes e, para protegê-los de dias de caça em frutíferos, ela guardou carne a algumas centenas de metros do ninho. Os filhotes nunca bebem água e sua reserva de líquido se limita a que extraem da carne. As sobras ficam a se decompor no ninho, atraindo moscas e outros insetos. A mãe tira só os pedaços maiores. A história do Glockner é também a história das tentativas de atravessá-lo. Nômades e mercadores atravessam os Alpes desde tempos imemoriais. Estas pessoas são viajantes com um propósito espiritual, participando da tradicional peregrinação de Salzburgo até a vila de Heiligenblut, na Caríntia. Os habitantes destas montanhas mantêm este costume há 700 anos, orando pelos filhos para obter proteção contra a pestilência ou os perigos da montanha. Restos romanos comprovam o uso da passagem sobre o Ostor há mais de 2000 anos.
Mineradores buscavam ouro medieval aqui. O comércio através dos Alpes era muito ativo e lucrativo. Itália exportava vinho, Salzburgo sal. Esta é a nova estrada montanhosa do Glockner. Quando os projetos para sua construção foram apresentados nos anos 20, o projeto foi recebido com zombaria. A construção de uma estrada nos Alpes parecia impossível, mas foi concretizada, resolvendo em parte o desemprego. 4 anos após a primeira explosão, o arquiteto Franz Wallach foi o primeiro a cruzar o maciço do Glockner de carro. Agora era possível chegar a Edelweiss-Spitze, outro pico importante sobre 4 rodas. O presidente austríaco inaugurou a estrada alpina Glockner em 1935. No dia seguinte, naquela mesma estrada, foi realizada uma corrida automobilística. Desde então, a estrada foi modernizada, ampliada e reforçada em várias fases. Todo ano, ela atrai mais de 1 milhão de turistas ou centenas de milhares de veículos em menos de 6 meses. Nos dias de feriado, chegam até 15 mil visitantes. A construção da estrada do Glockner deu a muitos a oportunidade de admirar este panorama alpino. Monumentos requerem restauração ocasional. A cruz que marca o pico do Glockner foi erguida em 1880 para comemorar as bodas de prata dos imperadores da Áustria. Os guias de Carlos levaram as peças até o topo e as montaram ali. 120 anos depois, as âncoras e as inscrições precisaram de renovação, mas desta vez a cruz foi transportada por via aérea. Dois séculos depois que o primeiro homem pisou no cume, todo alpinista austríaco ainda é atraído pelo desejo de ver de perto a cruz do Glockner. O tempo pode mudar em um instante. O Glockner é um enorme obstáculo no caminho das intempéries. Tempestade pode se formar rápido. A temperatura cai de repente e a própria montanha começa a desmoronar. Toneladas de rocha caem sobre um campo nevado. Disse que certa vez o diabo quis subir até o cume, mas não conseguiu encontrar o caminho. Ele descarregou a raiva com tempestades infernais de fogo.
Pouco depois, a paz retorna como se nada tivesse acontecido. Isso. A tempestade é uma explosão. Fez vítimas e isso significa alimento para a mamãe águia. Os filhotes esperam no ninho. Ela quase nada guarda. No final de julho, o maior dos filhotes de águia está pronto para voar. O mais jovem ainda não está pronto, ele deve permanecer com a mãe. Ele também logo deixará o ninho. Em breve ele terá que se virar sozinho, mesmo que ainda tenha uma aparência desajeitada. Este é o maior glaciar da Áustria, com quase 10 quilômetros de extensão, uma superfície de quase 18 quilômetros quadrados e uma espessura máxima de 243 metros de gelo. As dimensões colossais desta paisagem gelada são percebidas quando o ser humano a atravessa. Até mesmo o glaciar Pasterze é cercado por lendas. Disse que outrora, onde hoje reina o gelo, havia pastagens verdes. Camponeses ricos pelas pastagens tornaram-se arrogantes e esbanjadores. Brincavam com bastões de queijo e bolas de manteiga. Para puni-los, o vale se encheu de gelo e neve, e os camponeses frívolos foram transformados em rochas, permanecendo ali como testemunho de seus atos imprudentes. No entanto, este glaciar está derretendo. Desde 1850, seu comprimento caiu quase 2,5 quilômetros e sua superfície quase 8 quilômetros quadrados. Em décadas, ele pode recuar e sumir por completo. O fato de os glaciares derreterem, por mais espetacular que seja, não é incomum. No final da última era glacial, cerca de 10.000 anos atrás, o Pasterze era ainda menor do que agora, mas atingiu o mesmo tamanho que tinha em 1850 diversas vezes. O gelo flui continuamente a uma velocidade que varia de período para período. Esses ritmos e ciclos não são visíveis ao olho humano.
Também o segundo filhote de águia vai voar. A mãe se aproxima, mas não tem nada para comer. Ela traz poucos galhos para cobrir fezes no ninho. Então ela deixa o filhote se virar sozinho. Obrigado a todos. Este é o versante oeste do Glockner, o lado difícil, que resistiu à invasão humana por mais tempo do que o versante sudeste. Foi lá que, em 28 de julho de 1800, 5 alpinistas alcançaram o cume pela primeira vez, dando início a uma corrida para conquistar as vias mais desafiadoras. Uma competição que perdura até hoje. Nas rotas tradicionais, o tráfego pode ser intenso quando o tempo está bom, e a atração dos alpinistas por esta montanha negra permanece inalterada. Com uma profundidade de 548 metros e uma inclinação de 55 graus, o famoso canal Pallavicini despenca no circo do Glockner. Ele deve seu nome ao conde Alfred Pallavicini, que, juntamente com outras 3 guias em 1876, foi o primeiro a completar esta perigosa rota. O canal é constantemente bombardeado por rochas. Dez anos depois, Pallavicini caiu da face do Glockner e morreu, congelado aos pés do canal que levaria seu nome, pois o Glockner havia sido a obsessão de sua vida. O filhote de águia mais forte iniciou sua independência. Até o menor filhote deixou o ninho para sempre, agora busca seu território. As águias precisam de grandes espaços. Em média, seus territórios cobrem 40 quilômetros quadrados. Provavelmente, os 2 irmãos nunca mais se encontrarão. No início, todas as trilhas do Glockner partiam de Eligenblut. 50 anos após a primeira escalada, a trilha no lado tirolês também se tornou importante, levando a um alto refúgio de montanha. O guia alpino Tony Gliber está percorrendo esta trilha. A vila tirolesa de Kaus entrou em competição com Eligenblut pela melhor trilha direta ao cume. Sepp Lackner toma a rota tradicional de Eligenblut. Em breve ele chegará ao refúgio Repouso da Águia, a mais de 3.600 metros de altitude, onde escaladores pernoitam antes da subida final.
Aqui os dois guias alpinos se encontram para o último trecho juntos. Kann nicht jeder sein. Heute müssen wir reden. Eles partirão amanhã cedo. Primeiro, eles devem cruzar uma vasta planície de gelo. Depois, eles alcançarão o Kleinglockner, um pico menor. Eles atravessarão a gola estreita Glockner-Scharte antes de escalar o cume. Eles já vieram aqui várias vezes, agora é a primeira vez juntos. Agora eles passarão a noite no quarto mais alto da Áustria. É uma noite fantástica. Pode-se sentir o segredo do Glockner, o cristal negro escondido em suas profundezas. Eles deixam o repouso da águia na madrugada. A luz da neve basta para iluminar o caminho. Eles escalam uma subida íngreme e curta, alcançando a primeira pedra do Kleinglockner. Então, o sol começa a nascer com a primeira luz ao longe. Eles chegam ao Kleinglockner antes do nascer do sol. Com inúmeras excursões em suas jornadas, eles superam a passagem mais perigosa, a garganta de Glockner-Scharte. Em ambos os lados, há abismos de milhares de metros. Eles cruzam Kleinglockner e garganta. Nos 30 metros, eles ainda não verão a cruz. Mas estar lá em cima e ver os primeiros raios a leste é uma experiência maravilhosa e fascinante. Apenas poucos podem viver experiências como essa. Para muitos alpinistas, a cruz no Glockner é talvez a mais bonita de todo o mundo. Os dois homens chegaram ao cume. Juntos, Sepp Lackner e Toni Glieber passam o dia no cume mais alto da Áustria. Os dois homens nunca se encontraram antes, apesar de terem escalado o Glockner muitas vezes. Há muito tempo, quando jovens, a Montanha Negra havia se tornado o destino deles. Para ambos, a vista mais espetacular que já desfrutaram foi a que se tem deste ponto. Olhando para baixo, de cima das nuvens, eles veem uma vasta extensão de picos e cristas sobre um mar tempestuoso. Somente daqui de cima, onde as nuvens e a geleira se encontram, começa-se a perceber o sentido do mistério do Glockner. O cristal negro, que segundo se diz está escondido em suas profundezas, a joia que tocou nossos corações com sua magia, é o próprio Glockner, o colosso da Áustria. Obrigado.
Obrigado a todos.